Nós somos gratos a Deus, tenho certeza que isso é fruto de orações. Temos orado para que o Senhor venha levantar esta igreja com a juventude, amém? E aqui está um grupo animado. Deus abençoe Mansara, que tem se levantado e proposto a ajudar, né? E tenho certeza que muitas coisas boas ainda vão acontecer, né, Mambada? Tudo que nós fazemos para o Senhor, com certeza nós recebemos da parte de Deus a recompensa, amém? Então, que a igreja continue orando por esta mocidade, por esse grupo de jovem, que isso venha crescer cada vez mais, amém? Porque nós vamos ficando mais velhos, vamos ficar mais cansados, né? Cansados, a gente não aguenta pular mais igual esse pulo aqui, né? Esse pulo bonito, canta bonito, né? Nós não aguenta pular, né, meu Paulo? Meu Paulo ainda é jovem, né, meu Paulo? Mas eu não aguento pular igual esse pulo aqui. E é bonito, a igreja precisa dessa alegria, a igreja precisa dessa alegria, amém? Então, nós já somos mais avançados em idade, né? Vamos orar por eles, amém? Nós não aguenta pular, mas nós aguenta orar. Vamos orar por eles, para que eles possam realmente ser abençoados cada vez mais com essa disposição. Amém? Glória a Deus. O tema que os jovens escolheram é Meu Alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. E eu quero trazer aqui uma meditação para a juventude, para toda a igreja, em cima desse tema, lendo aqui o texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 16. Quero que você abra a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 10 até o 16. Glória a Deus. Aleluia. Quem ficou com medo hoje daqueles raios, levanta a mão. Eu fiquei assustado, hein? Meu Deus, nunca vi tanto raio. Falei, Jesus está voltando e não me avisou. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 10 até o 16. Oi. Oh, perdão, meu Deus, minha cabeça está tão... As crianças, todas as criancinhas, por favor. E hoje tem bastante criança, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Novinha, se precisar de ajuda, chama alguém para te ajudar, tá bom? Todas as crianças aqui na frente, por favor. Todas as criancinhas. Amém? Vamos orar por elas? Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos os teus cordeirinhos. Ó Pai, pedimos que o Senhor esteja instruindo a irmã Vilma, que vai lecionar para elas, vai ensinar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja ali também com eles, no nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos. Amém. Amém. Pode sair por aqui mesmo, filhinhos. Ontem nós tivemos um culto abençoado, maravilhoso. O pastor Arnildo estava aqui conosco, trazendo a palavra para os jovens. Foi uma bênção, né? Bastante animação. E Deus falou com certeza aos corações de todos nós que estávamos aqui. E hoje nós vamos dar prosseguimento então a essa festividade. Filipenses capítulo 3, versículo 10 ao 16. Vamos ler a palavra que diz assim: Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver
as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos ler o versículo 14, tudo junto? Os jovens estão animados? Vamos lá? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mas só fui eu que falei. Vamos todo mundo agora? Vamos lá. Prossigo para o alvo. Põe o texto aí, meu filho. Vamos de novo. Eu vou ter que ler junto, senão vocês não vão, né? Vamos lá? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que afinar esse negócio, mas tá bom. A tradução está diferente? Ah, verdade. Desculpa aí, eu estou na tradução NVI. Amém. Meus irmãos, Gabriel, prepara aquele vídeo que eu coloquei aí na área de trabalho da igreja. Um vídeo. Eu vou pedir para a Massara apagar essas duas luzes daqui a pouquinho, tá? Todos nós vivemos uma maratona na vida. O que é maratona? Maratona, os irmãos já viram maratona? Né? Correr, é uma distância longa, parece que não vai acabar mais nunca aquele negócio. É uma maratona. Você corre e parece que não chega no final. Mas tem um final. Amém? Mas todos nós vivemos essa maratona, né? Muitos vencem pelo fato de ser o melhor, mas sim pelo fato de ser persistente. Muitos vencem não pelo fato de ser o melhor, mas pelo fato de ser persistente. É ou não é? Alguém já viu uma cena mais ou menos assim? A pessoa não foi vitoriosa, ela não ganhou o prêmio ali, mas ela saiu dali aplaudida. Quem já viu um vídeo assim? Já viu um vídeo emotivo? Vamos ver esse vídeo? Põe aí, meu filho, apaga a luz para nós, por favor. Som. É assim mesmo, ele começa sem som. Daqui a pouco começa. Presta atenção. Não saiu o som? Então fica sem som mesmo. Essa mulher, ela chama-se Gabriele Andersen, da Suíça, em 1984. Ela competiu uma maratona e deu uma cãibra nas suas pernas, mas ela não parou. Observa que tem alguns médicos do seu lado dizendo: para, nós temos que atender você. E ela: não, eu quero chegar no final. Faltava mais ou menos 200 metros para ela chegar. Uai, o que está acontecendo aí? Desliga alguma coisa aí. Amém. Você observa então que essa mulher chamada Gabriele, no ano de 1984, ela foi a mulher mais aplaudida nessas Olimpíadas, se não falha a memória. Tudo isso porque ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo. E esse alvo era chegar ao final da sua maratona. Não importava se ela ia ganhar o prêmio ou se não ia ganhar o prêmio, ela queria chegar no final. Observa que ela estava andando meia torta, sem condições físicas, mas ela tinha um propósito, e o propósito era chegar no final. É por isso que eu comecei dizendo: muitos vencem não pelo fato de ser o melhor, mas sim pelo fato de ser persistente. Então nós estamos aqui em uma festividade dos jovens que estão começando com todo o gás, com toda a vontade,
E uma das coisas que nós precisamos ter, persistência. Porque nós dissemos no nosso tema do evento, o meu alvo é Cristo. Mas quando nós lemos esse texto somente, nós não entendemos muito o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse texto. Não é simplesmente, o meu alvo é Cristo, vou viver uma vida boa, vou viver por aqui tranquilo, né? Vou comer churrasco, vou beber muita Coca-Cola e a vida está boa. Não, como disse ontem o pastor Arnildo, né? O diabo está sempre de olho naqueles que são mais belos. E nós somos belos porque Cristo nos faz belos. Nós somos perfeitos porque Cristo nos faz perfeito. O diabo não está procurando lá fora, está procurando aqui dentro. Nós que somos aperfeiçoados em Cristo. É por isso que quando nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós temos que ser persistentes. Eu trouxe esse vídeo para trazer para nós assim uma reflexão do que é realmente ser persistente naquilo que nós vamos fazer. Quantas pessoas deixam de lutar? Quantas pessoas desanimam da vida por causa de um simples tropeço? Ou por causa de uma simples confusão? Por causa de um simples problema? Ela deixa de ter prazer na vida, ela deixa de trabalhar, ela deixa até mesmo de comer. Tem pessoas que fazem até greve de fome, porque elas estão decepcionadas, porque elas não sabem talvez receber um não na vida. E nós sabemos que na nossa vida nós temos que aprender a receber o não, ou em outras palavras, o não nós sempre vamos ter, como diz uma frase famosa por aí. O não nós sempre temos, nós temos que conquistar o sim. E o sim é com perseverança, o sim é com responsabilidade. Esse sim não é de qualquer maneira, nós precisamos realmente focar. Se o nosso alvo é Cristo, se nós escolhemos este personagem, vamos ter persistência. Nós precisamos acreditar que Deus tem um controle sobre todas as coisas, amém? E esse texto que nós lemos, queridos, o apóstolo Paulo, ele diz no seu texto, desta ênfase de persistir, que o seu alvo é Cristo. Quando o apóstolo Paulo estava ministrando esta palavra ali para os judeus, existiam os fariseus, existiam os saduceus que perseguiam aqueles que não acreditavam no evangelho de Cristo. E os judaizantes, eles tinham em sua mente de que a justificação ou a sua espiritualidade, o estar mais próximo de Deus, dependia exatamente das suas obras. Eles entendiam que para nós sermos espirituais, ou para nós estarmos mais perto de Deus, nós precisamos fazer as obras. E tanto é que nesse texto, as obras que os judaizantes estavam questionando com o apóstolo Paulo, era justamente a questão da circuncisação, era o fato de os homens ser circuncidados. Mas agora o apóstolo Paulo vem enfatizando de que nós agora não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos agora pela graça sois salvos. Não é as nossas obras que vai fazer com que nós sejamos salvos, ou aperfeiçoados em Deus, ou podemos chegar mais próximo de Deus. Para nós chegarmos mais próximo de Deus, nós temos que crer unicamente na graça de Cristo, na obra redentora de Jesus Cristo. E eu trouxe um tema para nós nessa noite, 3 estratégias para alcançar o alvo. 3 estratégias para nós alcançar o alvo, sendo que o nosso alvo é Cristo. Olhando para o texto que nós lemos, nós podemos dizer que a primeira estratégia está lá no capítulo 3, versículo 10 e 11, que ele diz assim: quero conhecer a Cristo. Então, a primeira estratégia é, nós temos que querer a santificação. Temos que querer a santificação. Para nós ver Cristo, para nós realmente encontrarmos com Ele, nós temos que querer viver uma vida de santidade. E essa vida de santidade está aqui relatada nesse texto, posso assim dizer. O apóstolo Paulo começa dizendo: eu quero conhecer a Cristo.
Quantos de vocês querem conhecer a Cristo? Levante a mão. Amém? Nós precisamos. A primeira estratégia que nós precisamos ter para nós ver Cristo, para nosso alvo realmente ser Cristo, para nós encontrarmos com Cristo, é nós querer participar da palavra dele, nós conhecer a Cristo na sua profundidade. Interessante que quando nós falamos conhecer a Cristo, nós temos que conhecer na profundidade. Nós precisamos estudar sobre a palavra, nós precisamos ler sobre Cristo. Quando vocês estão lá na escola fazendo suas faculdades, o professor fala assim, tal dia nós vamos ter uma prova, né? E você vai estudar a matéria de história, de geografia, não sei, mas vocês estudam porque vocês querem tirar nota boa, não é isso? Então, se você quer também chegar no alvo, se vocês querem chegar neste alvo, o seu alvo é Cristo. Para nós encontrarmos com Cristo, primeiro, nós temos que participar da ressurreição, ou se não, termos o nosso corpo transformado, porque a palavra diz que a única forma de nós encontrarmos com Cristo será na volta dele, no arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, 2 episódios vão acontecer. Primeiro, a igreja, os mortos serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, terão seus corpos transformados. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que ele prossegue, ele persiste em conhecer mais a Cristo, porque ele tinha um desejo profundo de estar com ele. E a única maneira de estar com Cristo, literalmente falando aqui, era ele participar de uma ressurreição, era ele morrer e ser ressuscitado para estar com Cristo. É assim que ele pensava. Tanto é que o texto diz, eu quero conhecer a Cristo. Não é isso que ele começa dizendo? Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Segundo passo, dentro desse primeiro ponto, para nós encontrarmos nosso alvo, participar dos seus sofrimentos, tornando como ele na sua morte. Irmãos, veja como as coisas começam a ficar um pouco mais amplas. Quando nós falamos assim, o meu alvo é Cristo, mas qual é esse alvo? Qual é esse Cristo? Qual é a nossa adoração? Qual é a nossa intimidade com esse Cristo? Se você realmente quer Cristo, se o seu alvo é Ele, você tem que estar preparado para participar também dos sofrimentos, assim como Cristo sofreu. Nós temos que estar preparados para uma possível perseguição à igreja. Nós temos falado aqui na igreja que esse momento parece que está se aproximando cada vez mais. Talvez não seja esta geração, talvez seja a próxima geração, mas que vão participar de uma perseguição à igreja. Nós sabemos que vamos participar. A igreja passará por um momento de muita luta, de muita perseguição. No nosso contexto nós já temos visto grandes, movimentos contra o cristianismo. Pessoas invadindo igreja. Nós vimos um relato esses dias agora no estado, não me lembro agora, dentro de uma igreja católica, entraram ali alguns miliantes, né? Invadiram e fizeram bagunça, atrapalharam o movimento, atrapalharam a reunião deles. Está começando por aí, pequenos movimentos acontecendo. E aí eu te pergunto, se o seu alvo é Cristo, se o nosso alvo é Cristo, será que nós estamos preparados de ser escudo humano? Será que nós estamos preparados para receber afrontas, receber chicotadas? Eu vi um vídeo aqui no Brasil, terrivelmente, não sei se os irmãos já viram, um senhorzinho simples, pegou um microfone, colocou aqui um aparelho de som e começou a pregar a palavra na rua, e de repente saiu alguém da sua casa e pegou um chicote e começou a bater nele. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Daqui no Brasil está acontecendo. As pessoas não estão suportando mais ouvir de Cristo. Então, se o meu alvo é Cristo, se o nosso alvo é Cristo, meus irmãos, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando ele disse esse texto, no versículo 14, que eu prossigo para o alvo, ele está dizendo aqui que primeiro ele quer conhecer a Cristo, ele quer participar dos seus sofrimentos, ele quer participar de tudo aquilo que Cristo participou. Ele não estava importando com a sua vida, ele não estava importando com a sua carne,
O que importava para ele realmente é estar com Cristo. Amém? Amém? Posso ouvir um amém, não? Nós temos que querer participar da ressurreição também. Então, quando nós começamos dizendo assim, meu alvo é Cristo, como será esse alvo? Como será chegar lá? Como será essa estratégia de chegar neste alvo? Então não é assim, simplesmente dizer da boca para fora. Nós temos que ter persistência, como nós vimos naquele vídeo. Aquela mulher chamada Gabriele, aquela mulher tinha um alvo, ela queria chegar no final. E assim também eu e você também tem um alvo. Qual é o seu alvo? É a ressurreição, ou a transformação dos seus corpos em corpos glorificados. Qual é o nosso alvo? É o reino de Cristo. Qual é o nosso alvo? É morar com Ele nas mansões celestiais. Então, querido, não importa o que aconteça, que ninguém te atrapalhe, nem que você vai mancando, nem que você vá faltando uma perna e um braço ou um dedo, mas que você vá e chega lá, amém? Que nós possamos chegar naquele destino que é o alvo, que é Cristo. Então nós precisamos ter esta vontade de nos santificar. E para nós nos santificar, nós temos que conhecer a Cristo. Nós temos que conhecer a sua palavra. Onde encontraremos essa santificação? Próximo slide. Onde encontraremos essa santificação? As instruções para que nós possamos realmente sermos santificados e estar mais perto de Cristo. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então, pastor, onde eu vou encontrar informações para que eu conheça Cristo numa profundidade, para que eu possa entender que eu também posso participar de um sofrimento por causa de Cristo? Na palavra. Na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, ali estão registrados todas as informações que vocês precisam, que nós precisamos para sermos persistentes como aquela Gabriele, para não permitir que pessoas te atrapalhem, mesmo que você não esteja talvez entendendo, calambiando, mas você está dizendo no seu coração, eu tenho um alvo, eu quero chegar no final, ninguém pode me atrapalhar, porque Cristo, querido, Ele pagou um alto preço, amém? Cristo pagou um alto preço por você. É por isso que vale a pena nós servirmos esse Deus, aleluia. João capítulo 17, versículo 18 e 19 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A verdade é a palavra. Então o nosso alvo é Cristo, glória a Deus. Que alvo maravilhoso. Nosso destino final é Cristo. Mas para nós encontrarmos a Cristo, primeiro ponto, precisamos nos santificar. E quem é que nos santifica? Cristo nos santifica. A palavra nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. A palavra de Jesus é verdade. A palavra de Deus registrada nos Evangelhos é verdade. Registrada na Bíblia é verdade. Esta é a palavra que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, para nós encontrarmos a Cristo. Amém? Segundo ponto, segunda estratégia para nós encontrarmos a Cristo, para nós alcançar o nosso alvo, temos que correr a nossa maratona. Maratona, qualquer competição de duração prolongada que exija grande resistência. Nós estamos numa maratona. Vocês pensam que é fácil? É fácil servir a Jesus? Você não pode dizer que é ruim, mas que fácil não é. É maravilhoso. Porque não pode ser um peso. Porque a partir do momento que você acha um peso servir a Deus, você não está servindo, você não está adorando a Ele. Porque nós temos que ter alegria de servir a Deus. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que ter alegria. Tem alguma dificuldade porque a nossa carne não quer. A nossa carne milita contra o Espírito. A Bíblia diz que há uma luta travada entre o Espírito e a carne. Mas não pode ser ruim para mim, para você. Servir a Deus tem que ser alegre, tem que ser com disposição, com esforço. E é isso que eu estou vendo aqui. Disposição dos nossos jovens. Com alegria, com disposição.
Por mais que alguns momentos o diabo tenta atrapalhar, mas Deus está sempre ali intervindo, amém? Colocando os teus anjos, tirando todos os obstáculos. Vocês são jovens, vocês são fortes, assim diz a palavra, mas também há momentos que vocês podem fraquejar. Mas no momento que vocês sentirem que os seus pés estão escorregando, como diz o salmista, vocês correm para o joelho, corre para o quarto e começa: Senhor, eu não quero sair da minha maratona, eu não quero sair da minha caminhada, não quero sair do meu destino, eu quero chegar no alvo. E o diabo está apresentando para mim alguns banquetes, o diabo está apresentando para mim algumas portas. Senhor, tenha misericórdia. Vocês têm que orar, porque sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Só com alegria e motivação nós não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos de orar, nós precisamos de clamar, nós precisamos de buscar a ajuda de Deus, aleluia. Nós temos uma carreira, nós temos uma maratona, e essa maratona é nossa, amém? Lembre-se disso, é sua maratona. Outra pessoa não pode correr por você, é sua. Pastor, ora por mim, pastor, porque as coisas estão difíceis. Eu posso orar, mas se você não orar, não vai adiantar. A maratona é sua, a maratona de cada um é individual, a salvação é individual. Eu posso ajudar em oração, sim, mas se a minha oração estiver confrontando com a sua deslealdade, ou com a sua falta de compromisso, tem alguma coisa errada, não vai dar certo. Porque Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só vai abrir portas para aqueles que reconhecem quem Ele é, ou quem Deus é. Nós precisamos entender isso. A maratona é sua, a maratona é nossa, é de individual. E às vezes nós começamos a trabalhar na igreja, às vezes nós começamos um movimento, às vezes nós começamos a fazer alguma coisa, e de repente você pensa: mas ninguém está me ajudando. Deus te chamou, como ontem nós ouvimos essa palavra. Se Deus te chamou, você tem que persistir, amém? Ei, pessoas vão aparecer. Se aqueles que você achou que poderia ajudar não está ajudando, Deus vai enviar outros para ajudar. Mas o importante é que você entenda: a maratona é sua, a responsabilidade é sua, a salvação depende de você, é você e Deus, aleluia. É por isso, querido, que é importante nós entendermos, quando nós falamos assim: eu quero chegar no alvo, eu quero chegar até Cristo, eu quero participar da ressurreição. Mas nós temos uma maratona, e essa maratona depende de cada um de nós, amém? A sua intimidade com Deus vai fazer a diferença, a sua persistência vai fazer a diferença. Nós podemos ver quando a igreja se reúne para fazer alguma coisa, acontece. A juventude reuniu, falou: pastor, nós vamos fazer nosso retiro, e parece uma prova, que hoje desceu uma água, que negócio está, né? Está derretendo tudo, né? E nós estamos com fé, vai dar certo, né? Os jovens reuniram: pastor, vamos vender pizza para nós arrecadarmos dinheiro para nossa festividade. Num só dia venderam a 100 pizzas. Eu fiquei até de boca aberta. Eu falei: meu Deus, nem eu consegui fazer isso. A juventude vendeu tudo num dia só. Arrecadou dinheiro suficiente, ó. Observe que compraram luminária, então as coisas estão melhorando, né? É persistência, amém, querido? Isso vale a pena. Isso mostra o quanto a ideia de que a maratona é sua vale a pena. Quando você entende: ó, a responsabilidade é minha, eu tenho que fazer alguma coisa, não ficar esperando uns pelos outros. Se cada um fazer a sua parte, querido, tudo anda uma mil maravilha, amém? Tudo anda uma mil maravilha. E graças a Deus que essa igreja tem sido bênção. Graças a Deus que Deus tem sempre levantado pessoas dispostas, pessoas que contribuem, pessoas que ajudam, pessoas que oram, pessoas intercessoras. Eu tenho convicção de que Deus continuará abençoando. E como nós começamos dizendo aqui nessa noite, vamos orar. Nós adultos que estamos aqui, vamos orar por esses jovens. Tem muitos que precisam ser arrebatados, ou arrebanhados, melhor, arrebatados não, arrebanhados. Tem muitos que precisam ser arrebanhados, arrebatados, misericórdia, né? Está no final já. Tem muitos que precisam ser arrebanhados, precisam ser trazidos para a igreja, né? Oh Jesus, não dá risada não, é bênção, né? É o jovem que faz isso, essa alegria total. Então nós precisamos, querido, orar. Eu estava na semana retrasada, se não fala a memória, semana que nós não tivemos culto aqui, né? Nós começamos a orar, nós fizemos um propósito de oração, eu e a pastora aqui dentro dessa igreja. Nós fizemos um propósito de oração, começamos orando 2 horas,
por dia. Nós pegamos aqui à tarde, ficamos 2 horas orando, depois passamos para 1 hora, fomos todo dia orando 1 hora. E teve um dia que o Senhor falou fortemente comigo sobre esse trabalho dos jovens. Eu orando, Deus me visitou com a presença gloriosa do Espírito Santo, e é como se eu visse os jovens reunidos aqui na frente, nós orando, buscando a capacitação do Espírito Santo, que é isso que Deus colocou no meu coração. Eles precisam ser capacitados com o Espírito Santo. Eles precisam receber a unção do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que lá no Pentecoste, Jesus deu ordem, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Só depois vocês podem sair, só depois vocês podem fazer a obra, e isso nós precisamos fazer com a nossa juventude. Marcar um momento de oração, de reunião, de clamor a Deus, para que Deus visite eles com o seu Espírito, capacite eles com poder, com ousadia, para que eles saiam nessas praças, e aleluia, e a boca deles, as palavras deles vão ter poder, e os jovens vão ser arrebanhados para esta igreja, e eu tenho certeza que vai ser grande o número de jovens dentro dessa igreja, amém, querido? Mas para isso, nós precisamos buscar esta santificação. Nós precisamos entender que a maratona é individual, a carreira é sua, a responsabilidade é sua obrigação orar, é sua obrigação ler a Bíblia, conhecer Cristo na intimidade. Não só ouvir uma pregação, não. Pega a Bíblia, leia o Evangelho de João, principalmente, eu tenho falado para os jovens. Leia o Evangelho de João, porque o Evangelho de João conta detalhadamente sobre a vida de Cristo. Você precisa saber deste alvo. Você não quer o alvo que é Cristo? Nós não queremos o alvo que é Cristo, aleluia. Aqui está o manual de instrução para nós aprendermos. Filipenses 3, versículo 12 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Lembre-se, a maratona é sua. Amém? Primeira coisa, irmãos, nós nunca devemos achar que já está ganho. Nunca devemos achar que já está ganho. Próximo slide, por favor. Nunca devemos achar que já está ganho, mas sempre correr, reconhecendo a necessidade de melhorar ainda mais a nossa média. Ali, nunca achar que já ganhamos, nunca achar que já está bom. Não. Nós temos que prosseguir sempre, como diz o apóstolo Paulo, aperfeiçoando sempre. Você tem uma maratona, e para você ganhar, e para você chegar no final, você tem que se esforçar. E aqui nós estamos falando de uma maratona espiritual. Você tem que orar mais, você tem que sair desse mundo virtual, você tem que olhar para aquilo que a palavra diz. A Bíblia, ela não está ultrapassada, ela continua sendo verdadeira, ela continua sendo atual. E aquilo que as Sagradas Escrituras nos orienta, querido, continua sendo verdadeiro para mim e para você. Nós precisamos estar cientes de que não é fácil, mas a própria Bíblia diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Servir a Cristo, eu sempre tenho dito aqui, nunca foi mamão com açúcar, nunca foi café com leite, nunca foi queijo com doce de goiabada, né? Quem gosta de queijo com doce de goiabada? Comer muito antes. Aquilo é bom demais. Queijo com doce de leite, ai que gostoso, né? Mas não é assim. Servir a Cristo, a maratona é como você viu aquela mulher ali no início. Você tem um alvo e você não desiste. Tá difícil, pastor, mas você não vai parar. Porque o resultado final é muito maior, querido. O resultado final vale a pena. E quando nós falamos em resultado final, nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus diz: aqueles que persistirem até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que persistirem até o fim, eles vão receber um corpo glorificado. Você tem que crer nisso. Se você não crê que nós teremos um corpo glorificado, se você não crê que nós seremos arrebatados ou nossos corpos transformados, não faz sentido você servir a Deus.
Não faz sentido você entrar dentro de uma igreja para ouvir uma palavra. Aqui nós não pregamos palavra de motivação. Não é palavra motivacional, num sentido básico dessa palavra. Mas o que eu quero trazer para você é motivar você no sentido espiritual. De que a luta é nossa, a batalha é nossa, a maratona é nossa. Que no mundo nós teremos aflições, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos crer, amados. Cristo correu a sua maratona e nos convidou a correr também a nossa, demonstrando a mesma garra e persistência. Cristo, quando esteve na terra, ele correu a sua maratona. Ele tinha um alvo. Qual que era o alvo de Cristo? O alvo era a cruz. O seu alvo é bem melhor, irmão. O nosso alvo é a vida eterna, não é? Corpo glorificado. O nosso alvo é vida eterna. O alvo de Cristo era a cruz, era a morte. Mas ele não desanimou. Ele persistiu. E aí? Nós vamos abandonar o barco? Porque o irmão falou mal? Ou porque aquela oração que você fez, Deus não respondeu? Eu vou deixar de servir a Deus por causa disso? Não. Nosso alvo tem muito mais valor do que as circunstâncias que às vezes acontecem. Você tem que crer nisso. Cristo correu a sua, e Ele convida você a correr a sua. Não adianta você pensar que o seu pai vai te salvar, a sua mãe vai te salvar. É você que tem que buscar em Cristo a salvação. E quando eu falo isso, eu estou falando dentro daquilo que a Bíblia diz, porque é eu que tenho que crer, você que tem que crer no Evangelho. E às vezes tem muito filho que pensa: meu pai e minha mãe é crente, está tudo bem, se ele for para o céu também vou. Não. Se você não confessar a Cristo como seu Salvador, se você não dizer com a sua própria boca, como diz a palavra, aquele que confessa, aquele que acredita, que crê no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse sim recebe a salvação. Então o seu alvo é Cristo. Mas para que você chegue lá, esses são os passos, essas são as estratégias, as características que nós devemos ter. Nós temos que prosseguir sempre para vencermos essa maratona. Temos que esquecer os obstáculos que ficaram para trás e avançando sempre, olhando para o prêmio. O apóstolo Paulo falou isso: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo dos ensinamentos errados que eu tive. O apóstolo Paulo está querendo dizer isso. O ensinamento que a lei me trouxe errado, ou a interpretação errada que eu tive da lei, porque a lei do Senhor é perfeita. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: a interpretação que eu tive errada da lei, eu deixo para trás, e agora eu prossigo para o alvo. E aqui estão vocês, os jovens, a toda a igreja. Os pensamentos errados que vocês tinham da vida, fica para trás. Agora vocês conheceram a Cristo, e o seu alvo é Cristo, amém? Vocês agora têm que ler a Bíblia e conhecer esse Cristo na sua profundidade. Não fique só naquilo que você ouve, mas vai meditar, vai pesquisar, vai orar, vai aprofundar. Tenha esta intimidade, tenha realmente um relacionamento com Deus e com a sua palavra. Então você verá que este alvo é maravilhoso, aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz assim, o apóstolo Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, em que fostes íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Entenderam? Entenderam como é que nós temos que fazer? Então, a maratona é sua. O apóstolo Tiago está dizendo: meus irmãos, considere motivo de grande alegria. Por que ele não falou só alegria? Ele falou grande. É porque o alvo é grande. É porque o alvo é Cristo. Então, tudo aquilo que nós sofremos, ou tudo aquilo que nós padecemos, não se compara com a grandeza do alvo que nós vamos alcançar. Não se compara com aquilo que está preparado para nós. Amém, irmãos? Então por isso que nós temos que continuar sempre perseverantes
não importando aquilo que esteja acontecendo, mas sempre olhando para Cristo. Ele é o meu alvo, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau, o homem sem Deus é mau, o homem sem Deus faz coisas terríveis, e vocês sabem disso. Hoje todo olho pode ver, qualquer coisa errada que acontece já está nas mídias, não fica escondido mais de ninguém. Quando nós olhamos para aquilo que o homem sem Deus faz, não é impossível que você que conhece a Cristo não tenha piedade dessa pessoa. Você olha para ele e fala, mas não é possível, é um ser humano, como é que ele está fazendo isso? Sim, ele faz porque ele não tem temor de Deus, ele não conhece a palavra. Então eu louvo a Deus que vocês estão aqui com essa convicção. Não, o meu alvo é Cristo, e Cristo é paz, e a Bíblia diz que nós temos que trazer a paz sobre esta terra. Trazei a paz, nós somos pacificadores, e por isso que Jesus chamou vocês jovens, nós irmãos, para sermos representantes de Cristo nessa terra. Ele é o nosso alvo, e nós também temos que alcançar aqueles que estão lá sem perspectiva, sem um alvo. Talvez o alvo deles é somente ficar milionários, o alvo deles é fumar mais uma droga, o alvo deles é tomar mais uma garrafa de pinga, o alvo deles é fazer mais alguma prostituição. Enfim, queridos, vocês são fortes, como diz a palavra, então vocês conhecem a verdade, conhecem o alvo e sabem quais são as estratégias para nós chegarmos nesse alvo. Você tem o conhecimento, Deus está falando no seu coração, o importante agora é você colocar em prática aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Terceiro e último ponto, terceira e última estratégia: não devemos fugir da rota estabelecida. Não devemos fugir da rota estabelecida. Lembra, a maratona é sua, e existe uma rota, né? Existe um caminho para chegar até lá. Nós não podemos fugir dele, senão você não recebe o prêmio. Então, senão você não é chamado de vencedor. Filipenses capítulo 3, versículo 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Todos nós que alcançamos a maturidade, quando ele fala alcançamos a maturidade, é que você agora entende que o Evangelho de Cristo é o primordial na sua vida. Você agora entende que sem Cristo eu não vou participar da ressurreição. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A igreja primitiva, o principal alvo da igreja primitiva era participar da ressurreição. Eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos por uma motivação única. A motivação da igreja primitiva era ter um corpo ressurreto como de Cristo. A motivação da igreja primitiva era ter um corpo igual ao de Cristo, porque eles viram Cristo ressurreto. A motivação da igreja ela foi mudando com o passar dos anos. As pessoas agora estão servindo a Cristo, estão vindo à igreja com outras motivações. Elas vêm para a igreja a fim de receber uma palavra de ânimo para uma semana boa. Infelizmente é isso que nós ouvimos. Não que Deus não esteja do lado do seu povo, não estou dizendo isso. Deus sempre ajuda o seu povo. Mas a principal motivação de um cristão tem que ser participar da ressurreição, participar de um corpo transformado, participar do reino de Cristo. Não tem outro sentido principal. É por isso que muitas pessoas não ficam na igreja. É porque as pessoas vêm para a igreja simplesmente para ganhar de Deus uma bênção material, esquecendo da principal: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós estivéssemos todos nós com o pensamento da igreja primitiva, em servir a Cristo e participar também desse corpo glorificado, nós teríamos com certeza
um maior movimento nessa igreja, um maior movimento nessa cidade. Mas a maioria das pessoas, no passar dos anos, tem vindo à igreja, eu tenho procurado o evangelho, tenho procurado ler a Bíblia para satisfazer os seus próprios desejos egocêntricos. Esta é a mais pura da verdade. É ou não é? Quantas pessoas vêm para a igreja pensando em receber uma palavra de motivação? Olha, eu estou abrindo um negócio, eu quero ver o que o pastor vai falar para me ser abençoado. Irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina nós servirmos ao Senhor Jesus Cristo para participar da ressurreição dos mortos, ou para participar do momento do arrebatamento da igreja. Este é o principal alvo que nós temos que ter, amém? E a Bíblia vai dizer também, se nós acreditarmos nesse evangelho dessa forma, as demais coisas nos serão acrescentadas. E por que que muitas pessoas não vivem alegre ou não são prósperas? Porque elas estão usando a palavra, usando Deus, usando aquilo que está aprendendo na igreja para o seu próprio benefício, como diz a palavra. O apóstolo Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Irmãos, jovens que estão aqui nessa noite, nós temos um alvo que é Cristo, mas esse alvo, para nós chegarmos nele, nós temos que correr a nossa carreira, nós temos que seguir a nossa maratona, como disse Paulo, estarmos dispostos a participar também do sofrimento de Cristo, estarmos dispostos, se for preciso, ser preso, ser chicoteados, cortar alguma parte dos nossos membros. Se preciso for, você tem que estar preparado para isso. A igreja do século 21, ela está despreparada para esta realidade. E nós estamos chegando no final dos tempos. E eu quero que você que está aqui nessa noite esteja alertado sobre isso. Assim como Jesus disse para os seus discípulos, quando ia acontecer algo com ele, Jesus falava assim, estou falando isso para que quando chegar, vocês creiam naquilo que eu falei para vocês. E da mesma forma eu estou dizendo para você que está aqui nessa noite, estejam preparados para aquilo que pode vir sobre a igreja, sobre uma perseguição. Esteja preparado para não negar a sua fé. Se o seu alvo é Cristo, esteja preparado para sofrer como Cristo sofreu, porque vale a pena, querido, mesmo nós andando como aquela mulher andando sem condições físicas, mas vale a pena porque o final é glorioso, aleluia. O final é extraordinário. Não tem problema se alguém tirar parte do seu membro, não. O seu alvo é Cristo. Se tirar parte do seu membro, na ressurreição, querido, seu corpo será glorificado, transformado, perfeito em glória. Não se importe com isso. O importante é nós participarmos da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Amém? Fui claro, irmãos? Os irmãos entenderam o que é o alvo? O alvo é Cristo. Mas estejamos preparados para sofrer aquilo que Cristo sofreu. Se nós pelo menos estivermos preparados, já vale a pena, querido, porque o Espírito Santo, ele vai te capacitando, ele vai te orientando, ele vai te orientando. Aleluia. Vamos encerrar, para terminar aqui. Temos que prosseguir nos ensinamentos dos apóstolos, não devemos fugir da nossa rota, é o terceiro ponto. Temos que prosseguir no ensinamento dos apóstolos, buscar a maturidade da nossa fé. Nós temos que viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. O que vocês alcançou até agora? Alcançou o entendimento de que servir a Cristo está incluído nesse processo, se possível, uma perseguição, uma afronta, uma luta. É isso? Mas se isso acontecer, você vai dizer assim: eu não vou largar Cristo. Cristo é meu alvo. Amém? Para você entender isso, leia João, Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Isso vai abrir a sua mente. O que é o alvo? O alvo é Cristo. E quando você serve a Cristo com essa disposição de sofrer por Ele, nada tira o seu foco. Nada tira o seu foco. Porque quando nós servimos a Cristo sem essa percepção de que eu posso, ou pode acontecer, você não tem força.
qualquer vento te derruba, qualquer palavrinha te derruba. Mas quando você entende que eu sou uma cópia de Cristo, e como cópia de Cristo, às vezes Deus permite nós passarmos por algumas situações para provar a nossa fé e a nossa persistência. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando, concluindo aqui. Conclusão: o caminho que nos leva para o alvo é o próprio Cristo. Então nós começamos dizendo que o nosso alvo é Cristo. O caminho que nos leva para o alvo é o próprio Cristo. Olha o que diz lá a palavra do Senhor, Salmo 32, versículo 8 e 9. Eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que vocês devem seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, meu Deus, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Vamos ler de novo? Presta atenção. Eu os instruirei, Deus falando. Eu ensinarei no caminho que vocês devem seguir. Deus está ensinando nós hoje. A palavra está nos ensinando. Eu os aconselharei e cuidarei de você. Deus está dizendo, eu vou cuidar de você, eu vou amparar você. Não seja, agora faz um alerta, não seja como um cavalo, não seja como um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedece. Irmãos, misericórdia, ninguém quer ser burro nem cavalo aqui, né? Somos humanos, amém? Servo do Senhor Jesus Cristo, e como servo de Jesus Cristo, como nosso alvo é Cristo, nós vamos obedecer aquilo que Jesus está falando, amém? Nós vamos aceitar as instruções que Deus está falando nos nossos corações nessa noite, e vamos louvar a Deus, e vamos participar do alvo, vamos chegar lá no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar.